Abelhas Biomacatinga. Hipótese de amensalismo no gênero Melipona. Você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Assine o canal, compartilhe esse vídeo. Toque o sino para receber os nossos conteúdos. Deixe o seu like. Veja o vídeo até o final. Vamos tratar de um tema aqui extremamente importante. O que é amensalismo? Amensalismo é uma relação ecológica, nada mais nada menos que uma relação entre espécies, ou seja, uma relação ecológica interespecíficas, por conta de que tem que existir pelo menos 2 tipos de organismos diferentes para que essa situação aconteça. Bom, é um processo que é dito desarmônico, uma das relações ecológicas desarmônicas. Quando a gente pega lá, de fato, aqui atrás vocês observam, tem um monte de livros do ensino básico, livro alguns de ciências e biologia, química, que é minhas especialidades, entre aspas, né, para que dizer que sou tão especialista. Mas dificilmente a gente encontra. Acho que eu tenho uma coleção de livros aqui ou 2 que trata desse tema. E quando trata, não trata nem de maneira tão adequada, deixa tão claro. A partir de agora eu vou deixar aqui uns prints e aí vamos relatar alguns fatos de amensalismo. O amensalismo é, exemplo, o caso das algas do grupo Dinófitas. O que são essas algas? São algas que elas provocam um processo quando há um desequilíbrio ambiental, ou seja, normalmente é comum em locais junto a rios, estuários, mas também local onde há um descarte, despejo de rejeitos nos oceanos, e as algas elas crescem muito. Aqui tem uma sequência de prints, é o efeito chamado maré vermelha. O que é que isso é negativo? Porque de fato não é bem a intenção da alga, mas como ela tem muita matéria orgânica ali, tudo e outras coisas, essa matéria orgânica acaba se decompondo, liberando matérias, e a gente sabe qual é o papel das algas. Não é para elas fazer isso. As algas são reservatórios aquáticos, os seres autótrofos ou autotróficos, capazes de produzir matéria que é a base das cadeias alimentares. Na verdade, a gente tem teias alimentares nos ambientes, mas entendam a cadeia alimentar uma sequência de diferentes níveis tróficos, ou seja, um bicho serve de alimento para outro, um produz, a partir dali os outros obtêm o alimento, tudo vindo daquilo ali, ou diretamente ou indiretamente. A pensar nos carnívoros que é indiretamente, nos herbívoros é diretamente. Bom, então vai ser feito, causa danos ambientais, o equilíbrio é bonito, eu já vi, é relativamente bonito, no caso das dinófitas, mas é prejudicial. Ela libera substâncias que acabam matando os animais, por exemplo. O efeito que a gente pode encontrar é com plantas, o mesmo amensalismo. O eucalipto, que é uma planta da Austrália, da Oceania, ela libera substâncias através das raízes que mata as plantas perto. Pode olhar debaixo de uma plantação de eucalipto, ainda que seja gramínea, elas têm dificuldade de crescer. Não é por outra coisa, não é nem tanto pela sombra, que ela nem faz tanta sombra. É por conta dessa substância que ela libera através do sistema radicular, e nesse caso acaba matando as plantas. Estou até de camisa vermelha aqui em homenagem à maré vermelha. Outro caso da planta é o pinheiro. O pinheiro também faz isso, ele libera essas substâncias e mata as plantas que estão ali próximas às outras plantas. Tem casos de animais, os casos mais interessantes é o caso em fungos. Por exemplo, o caso agora que eu trato, para ficar bem aqui em termos de ilustrativo, foi do Alexander Fleming, que no início do século passado, ele nasceu no ano de 1881, se foge a memória, morreu em 1955. Mas o Fleming ele pode ser tratado como o pai dos antibióticos, através da penicilina. E daí nascem outros fármacos com poder de ação contra os micro-organismos. Mas como foi isso? Isso foi meio acidental, já falei isso aqui em vídeo, não sei se nesse canal, mas no canal Biologia Evolutiva Gilvan, mas o Fleming estava fazendo cultura de bactérias. Em determinado momento, as bactérias foram contaminadas por um fungo que ele chama popularmente bolor,
Vocês têm até as fotos aí, tudo. E nesse caso, ele descartou, ia para o autoclave, foi para o autoclave para ser, vamos pensar, esterilizado, matar tudo e poder reutilizar as placas. Ele, segundo o que conta, não sei se foi bem assim, ele não está aqui mais para falar, não sei se na biografia dele deixou isso. Ele foi num final de tarde, num pub, para tirar o estresse com o colega, ou só simplesmente para jogar a conversa fora, bater papo. Pub equivale a um boteco de boa qualidade aqui no Brasil, lá em Londres. Chegando lá, ele falou desse fato e um amigo dele queria ver essa contaminação pelos fungos. Voltaram ao laboratório, viram, aí Fleming foi e conversando, eles chegaram a uma conclusão que era possível fazer dali algo para matar bactérias que causam doenças, na época, tantas outras doenças, mas não tem um passado mais distante, que, por exemplo, a tuberculose matou demais. Matou, mas matou. Aí, a partir daí, nascem os antibióticos. O Fleming, ele era, tá aí no postzinho da biografia dele, era biólogo, era farmacêutico, era médico e fisiologista, acho que tudo isso. E ele ganhou um prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina equivalente. E também ele foi reconhecido, o trabalho dele foi mais reconhecido na Segunda Guerra Mundial. Então isso é processo de amensalismo. E por que eu estou aqui levantando essa questão? São diferentes exemplos, diferentes comentários, mas tudo convergindo para o mesmo ponto. Pessoas, vou dizer até por ordem de alfabeto, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses 4 estados que são estados, tem ainda outro estado que tem a ocorrência, que é o caso do Maranhão, da Jandaíra melita subnita. Esses criadores são os criadores dessas abelhas, os meliponicultores. A partir de um momento que eles introduziram nas suas criações a mandaçaia da caatinga, Melipona mandacaia, começou os problemas. Quais esses problemas? Quais os sintomas? Não vi, não posso falar diretamente porque eu vi. Isso aqui é o relato dos criadores. De repente, eles criavam abelha, pessoas criando abelha há mais de 3 décadas, tudo tranquilo, criando dezenas e dezenas de colônias da espécie, a jandaíra. De repente, as abelhas começam a definhar, mais do que definhar, expulsam ou matam as rainhas. Mais do que isso, vira zanganeira. Qual foi e por que eu levantei essa hipótese? Desde o ano passado eu estava, inclusive foi relatado isso quando eu estava no Rio Grande do Norte, estive em Rio Grande do Norte. Eu levantei a hipótese. Uma hipótese não é uma falsidade, você testa ela, testa essa hipótese, é tipo uma pergunta, mas não é bem uma pergunta. Você testa para saber se aquilo procede ou não. Eu levantei a hipótese. Então, a mandaçaia deve inibir, porque o amensalismo é isso, inibir, levar até a morte. Inibir a outra abelha. Então, isso é um fato das abelhas estar morrendo, sim. Morre também com pessoas que não estão querendo a mandaçaia, não introduziram a mandaçaia da caatinga, também. Mas vamos entender alguns pontos. A jandaíra, ela é encontrada em vários estados do Nordeste. Por exemplo, tanto em área de sertão, mata seca, aberta, quanto litorânea, até em altitude como a Serra do Araripe, ou Chapada, como queira chamar, boa parte, nas divisas entre estados, tanto tem no estado de Pernambuco, que a Serra faz parte dos 2 estados, mais do estado também do Piauí, mas nos estados, nas divisas, principalmente dos estados de Pernambuco com Ceará, existe nos estados da Paraíba e Pernambuco, ela existe. Existem outros estados do Nordeste. É encontrada em algumas partes, pequenas partes da Bahia, como por exemplo a Raça da Catarina. São grupos isolados, inclusive. É encontrado, até onde eu sei, numa parte do Sergipe, numa pequena parte, e Alagoas, que é junto com a Bahia, naquele encontro. São 4 estados se encontrando ali. O estado de Pernambuco já mais junto ao Agreste. O Ceará, quase todo o estado. Rio Grande do Norte, quase todo o estado. Ceará, a Paraíba, o Piauí só no norte, só junto ao litoral, mais junto ao litoral, Maranhão nos Lençóis Maranhenses. Esses são os locais relativamente aqui por alto
onde é localizada a espécie. Pois bem, teve um caso, aí pessoas que, por exemplo, um potiguar perdeu mais de 70 colônias, depois passou a criar a mandaçaia. Mandaçaia da Caatinga, tem 4 mandaçaia propriamente dita. E tem outras que não são mandaçaia, mas o pessoal chama, não popular, não tem nada de errado. E aí eu levantei a hipótese. E quando eu levantei a hipótese, eu sugeri a alguns criadores, não faz nem 2 meses, um criador potiguar ligou para mim, disse que as abelhas dele, que ele criava há muito tempo, que é herança de pai, avô, etc., estava acontecendo isso, eu mandei ele levar para um lugar distante, ele levou, e agora a jandaíra começa a se recuperar. Mas, Gilvan, mas como que seria isso? A mandaçaia liberar substâncias? Pode ser. Porque o amensalismo é justamente a relação ecológica adversa, onde o organismo vivo libera substância ou para matar ou para inibir o desenvolvimento do outro. Pode ser muito próximo, as espécies podem ser distantes. Pode ser distante. Pode ser espécies que pertencem a reinos diferentes. Nesse caso, pertencendo ao mesmo gênero. É uma hipótese? É. Bom, para fazer isso, para garantir, teria que testar. Eu não vou testar. Não é que eu não estou na área de ocorrência da jandaíra. E aí eu pego uma coisa interessante. A jandaíra com a mandaçaia da Caatinga, elas não têm sobreposição. Mas o que é sobreposição? Ocorrência no mesmo local. Não existe. Elas não têm uma, não tem a outra. Por exemplo, a jandaíra está muito numa área, não só nessa área, que é chamada a depressão da Borborema. Nessa parte não tem mandaçaia da Caatinga. Mandaçaia da Caatinga está, por exemplo, muito junto à bacia do São Francisco. Nessa parte não tem jandaíra. Tem a mandaçaia da Caatinga. Como faria esse teste? Você precisaria, no mínimo, aí eu vou aqui apenas hipoteticamente delinear um experimento. Seria você ter 15 colônias por baixo, 15 colônias, caixas com abelha jandaíra e 5 com mandaçaia. De que forma você ia fazer? Ou diria que pelo menos 10 mandaçaia, para entender isso. Dentro do local, para levar para o local de ocorrência, área de ocorrência da jandaíra. Você teria que ter essas 25 colônias. Por exemplo, para você deixar 5 colônias de jandaíras, talvez umas 5 ou mais, próximo a mandaçaia, muito próximo da criação, que é o que o pessoal fala, muito junta, ali tudo juntas e misturado, não, bota pelo menos 5 metros de distância, mas deixar-se próximo. Deixar na área de, ou seja, ela alóctona, ou seja, ela exótica, deixar umas 5 colônias de mandaçaia distante da pelo menos 1 quilômetro, ou menos, 500 metros de distância de 5 de jandaíra, e deixar mais 5 de jandaíra bem distante, pelo menos 2 km de distância dessas colônias, onde tem a presença das colônias de mandaçaia da Caatinga. Com isso, se observar, houve diferença? Não. Acompanhar, fazer um acompanhamento, monitorar durante um período, estipular um período, aí cabe a quem fosse fazer esse estudo, para verificar se isso procede ou não. Porque são muitos criadores. São diversos criadores falando que isso está ocorrendo. E só ocorreu quando eles passaram a criar a mandaçaia. Então, assim, é uma hipótese? É garantia? É esse fato? Não. Pode ser que o caso da mortalidade dela começar a definhar a jandaíra com a introdução da mandaçaia da Caatinga pode ser por outro fator. Exemplo, a mandaçaia ter na sua microbiota natural um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, que convive com ela há milhões de anos, não tem problema. Mas na hora que essa bactéria encontra a jandaíra, porque elas vão ter contato físico, ou não, mas estão sendo criadas no mesmo ambiente, elas têm contato, sim. A bactéria que está na mandaçaia passar para a jandaíra. Por exemplo, na flor. Uma flor é visitada por várias espécies de abelha no mesmo local. Aquela mesma flor, se quem tiver curiosidade, normalmente, nos locais aí onde vem as pessoas, as africanizadas prejudica, elas distribuem doença, prejudica as abelhas nativas, pode prejudicar. Mas elas, quando visitam a flor, elas não tiram todos os recursos, elas tiram uma parte, vem uma abelha, vem uma vespa, vem diferentes tipos de animais que se alimentam dos recursos florais e pega aquele material. Então seria, aqui em resumo, para a gente fechar esse entendimento, seria fazer esse experimento
testar, encontrou, ótimo. E encontrar ainda não garantiria, se o que poderia garantir é observar e estudar, que é um estudo mais, aí não é mais um experimento tão simples, na verdade é rastrear, é isolar micro-organismo da mandaçaia da caatinga e da jandaíra e comparar para ver se é um fator que está levando à destruição. Mas por que eu estou dizendo, levantei a hipótese, só solta assim, sem pensar, do nada? Não. Eu levantei justamente porque as jandaíras começam a definhar, começam a expulsar, a matar as rainhas, as colônias, cada colônia vai matando a sua rainha, e a abelha vira zaganeira. Então, é algo a pensar. Não estou aqui. Tenho que deixar aqui bem claro, não sou cientista, não estou na linha de pesquisa, não estou na academia, mas é algo que eu estou aqui levantando hipótese. Uma hipótese. Pode ser que haja um processo aí chamado amensalismo. Então, para quem não sabia, lá no início do vídeo tem os print ilustrativo, meramente ilustrativo, tem a exposição que eu faço a respeito dessa relação ecológica. E que fique entendido isso. O que eu desejo é que os criadores não percam suas abelhas, porque tem criadores que são tradicionais, não venham a perder suas criações de jandaíra, da abelha jandaíra. Então, obrigado a um vídeo longo, mas um vídeo que é ilustrativo e explicativo para você entender esse processo. Isso pode acontecer. Isso acontece, são casos detectados, inclusive, como eu falei, o caso da penicilina. E obrigado mesmo você que assistiu o vídeo. E propague à frente. E vamos divulgar, difundir esses conhecimentos.